Hoje é dia de fazer um tour nesse apartamento que eu tava esperando muito para mostrar para vocês. Acho que é um dos projetos mais lindos que a gente já fez por aqui. Ele tem quase 290 metros quadrados, ele fica em Moema e ele é para uma família de 4 pessoas. Então fica até o final que vocês vão ver que é um projeto rico em detalhes e tem muita coisa para vocês verem. Esse aqui é Gabi Prado, vem com um casal bem jovem. Bom, como eu falei para vocês, todos os ambientes foram muito bem pensados. Então aqui no hall de entrada, o primeiro impacto já é essa pedra maravilhosa. Ela chama Emerald Green e a gente colocou ela de piso a teto com esse perfil aqui. Então a única iluminação é esse perfil na parede, que acende com um sensor de presença. Um espelhão bem na entrada aqui, né, para espantar aí as más energias e para também dar aquela conferida no visual antes de sair. E aí as outras paredes ficou num papel de parede comum, que parece comum não, né? Que parece um linho, um tecido. Ele tem uma trama muito bonita. E aqui já uma amostra do que a gente vai ter quando a gente entrar no apartamento. Então toda essa parede ela foi forrada, né, para ocultar a porta na folha de madeira natural. Eu não lembro o nome da folha, é uma folha brasileira e a gente escolheu ela porque ela imitava muito um nogueira. Então ela parece o tom do nogueira, mas ela foi tingida para ficar na mesma cor. Então é como se fosse a nogueira, mas eu não sei exatamente o nome dessa folha, tá? Eu vou pesquisar e colocar aqui na legenda. E aí, entrando aqui, já tem todo o visual do apartamento. Bom, como eu falei pra vocês da madeira, aqui a gente fez esse caixote, né, como se fosse uma galeria logo na entrada, porque a gente tinha essa parede aqui. Na verdade, essa parede não era desse tamanho, eu vou colocar aqui a planta pra vocês olharem. Ela era um pouco menor, mas a gente cresceu pra poder colocar uma TV grande, um sofá maior, ter ali a extensão, né, da sala de TV. Então a gente puxou mais essa parede pra cá, e aí, pra demarcar esse espaço, não ficar um pedacinho de parede, eu fiz tudo forrado na madeira natural. Então aqui a gente tem todas as paredes e o teto na madeira natural. Aí aqui a gente tem uma outra porta logo aqui do lado, que já vou mostrar pra vocês, que ela dá para uma circulação, que tem acesso ao lavabo e depois para toda a área íntima da casa. E aí desse lado tem a área gourmet aqui atrás. Uma coisa que eu esqueci de contar pra vocês, até para explicar um pouquinho do briefing do projeto. Essa minha cliente, ela conheceu a gente pelo YouTube e ela queria que fosse uma decoração que tivesse muito painel com coisas ocultas. Não gosta de grandes estantes cheia de enfeite, cheia de coisa. Ela preferia tudo oculto, não queria uma área gourmet tudo aberta. Então, partindo do princípio, aqui atrás a gente tem a área gourmet. Então, aqui eu criei um armário, ó, com fecho toque, que funciona para louças, então tem toda a parte de louças deles. Então aqui atrás a gente tem a área gourmet oculta. E uma coisa muito legal que a gente conseguiu fazer. Isso aqui é uma porta camarão, ó. Essa aqui é uma porta camarão que corre, que eu vou mostrar. E essa aqui é uma porta. Então ela pode ficar completamente integrada. Que ela tem filhos, um filho dela gosta muito de cozinhar. Mas fazer churrasco não é uma coisa tão recorrente na vida deles. Então ela queria que a sala fosse mais clean, não tivesse esse visual, né, churrasqueira e muitas coisas, mas que pudesse abrir quando tivesse necessidade. Bom, mas o gourmet eu vou mostrar já, eu vou começar primeiro pela sala, né, para seguir aí o fluxo do apartamento. Uma outra coisa muito legal que a gente fez,
Como aqui é inclusive uma folha natural, eu fiz esse rebaixo nela, bem fininho, e tá vendo que a gente fez como se fossem ripas, só que de tamanhos, espessuras, tudo diferente. Então aqui, ó, a gente tem ripas mais largas que vêm de baixo, ripas não, né? São como se fossem frisos no painel. E aqui mais finas vindo de cima, e elas têm esse desenho. E repara que a gente fez isso em todo o painel. E isso segue também para a sala de TV. Como eu disse para vocês, eu cresci essa parede para a gente conseguir ampliar aqui a sala de TV deles. Bom, aqui na parte da sala de TV em específico, uma coisa que eu esqueci de falar, né? Ainda não comentei, na verdade. Aqui a gente tem um sistema de automação, é tudo automatizado, tudo integrado. E a gente tem também as caixas de som de home. E elas são maravilhosas, só que elas são todas embutidas. Porque a arquiteta tem pavor, né? Daquele subwoofer, aquelas caixinhas aparentes. É um terror, não pavor, mas é sempre assombra a nossa vida. Então aqui a gente fez tudo diferente. E aí, o que ajudou a gente nesse projeto é que a gente já tinha esses frisos no painel. Então nesse trecho a gente fez frisos menores, tanto nessa lateral quanto naquela lá, porque aqui, ó, tá vendo que a gente tem uma portinha e nesse trecho é vazado. Vou mostrar pra vocês. Aqui a gente tem uma caixa de som embutida. Então tudo isso aqui é um painel com fundo falso, né? E a caixa de som, ela tá aqui embutida, ó, ela não precisa ficar aparente. A mesma coisa do outro lado e aqui embaixo que a gente tem o sub. Então é vazadinho, porque aqui a gente tem o subwoofer e ele tá também escondido na marcenaria, oculto, bonitinho, como o arquiteto ama. Desse outro lado, a gente tem também a mesma coisa da caixinha. Bom, falando de layout de mobiliário, como a gente tinha uma sala bem retangular, né, e ela era mais comprida aqui, eu optei por propor para eles um sofá ilha. Então, esse sofá aqui, ele tem 1,80 de profundidade, porque ele fica com essa estrutura no meio, atende tanto a sala de TV quanto a sala de estar, mas se quer ver TV jogado no sofá, uma coisa bem camona mesmo, você consegue, ele também é elétrico, então você consegue jogar para trás, ele vem todinho para trás, ele vira praticamente uma cama. Então imagina, 1,80 é praticamente a medida de um colchão. Desse lado, a gente tem uma chaise bem confortável, porque um dos pedidos também da nossa cliente foi uma poltrona para ela sentar com o Massari, que é o cachorro do casal. Já já ele aparece por aí na gravação. Ele é um urso branco maravilhoso e ela precisava de uma poltrona que coubesse ela e ele. Então aqui a gente tem uma chaise no buclé branco, bem confortável para o Massari. E aí desse outro lado a gente colocou, né, o sofá ilha. Aqui ficou um banco que tem o formato de uma folha, um banco suspenso e um sofá que ele é mais orgânico, né? Ele faz tipo um U aqui, que é o ponto de cor mais central do apartamento. Então ele é no terracota e a gente trouxe cores nas almofadas e tal. Aqui no meio a gente colocou uma coisa que eu gosto muito de fazer, e acho que vocês já perceberam, misturar, né, mobiliários, formatos, cores e texturas. Então aqui a gente tem, nesse acabamento aqui, que é um PU, imita um couro, a madeira e o vidro. Então aqui a gente tem uma mistura de texturas que eu acho que isso enriquece muito o projeto, deixa muito mais bonito. E aí vem a produção também, os enfeites, que deixa tudo maravilhoso. E aí a gente até o tapete escolheu muito a dedo, que ele tem essas ondas também, para dar esse movimento mais orgânico, para deixar mais aconchegante. Mas a predominância aqui, acho que vocês já perceberam também, são os tons mais neutros, né? Então a gente tem a madeira mais escura aqui na parte da sala, tons de cinza e pontos de cor mais focais aqui na parte de estar mesmo. Bom, agora eu vou mostrar para vocês a sala de jantar. Como aqui a gente fez tudo muito integrado, aqui tem a área gourmet, né? Então eu achei melhor que a sala de jantar estivesse mais próximo da área gourmet. E ali também a gente tem um acesso pela área gourmet para a cozinha. Então a cozinha já fica ali, o acesso fica mais fácil. Por esse motivo eu coloquei a mesa de jantar aqui.
a gente desenhou, é um desenho do nosso escritório, ela tem um formato orgânico e a pedra que a gente escolheu aqui, essa aqui é a alexandrita. Então ela tem toques de verde, de terracota, então ela tem uma mistura dos tons que a gente já tem no apartamento. Então ali a poltrona folha, né, o sofá terracota, a gente repete aqui nesse espaço. Outra coisa, a gente optou por cadeiras bem confortáveis, com estrutura de ferro, por causa do cachorro do casal. Então ele ficou num tom cinza com revestido em couro. Eu quis no couro porque eu acho que a manutenção, principalmente por estar perto da churrasqueira, é muito melhor. Então acaba facilitando. E aqui a gente colocou também pendentes em alturas diferentes, bem orgânicos, nesse material aqui, que parece que é uma textura um pouco mais rústica, parece aquelas pinturas de varanda de apartamento, né? Que tem uma textura aqui um pouco mais rústica, que trouxe também um pouco mais de natureza para o apartamento. Falando também de natureza, a gente colocou esses vasos aqui. E muito legal que a gente mandou fazer ele em serralheria. Então aqui a gente não é um vaso pronto, né? Então a gente não tem aquela estrutura com as rodinhas, os rodízios que geralmente tem. É tudo embutido. Então tem esse visual muito mais clean, com plantas robustas para dar vida aí pro apartamento. Aqui uma outra coisa que eles pediram também, uma TV para atender aqui a parte da sala. E aqui a gente criou um móvel para servir como buffet, então, também. Colocar travessas, né, potes de petisco, essas coisas para ficar mais próximo, para poder receber, para não ter que ficar indo na cozinha pegar. E aí aqui, para não ficar quadrado, chapado, a gente fez esse canto arredondado. E o ripadinho, que é para deixar esse arredondado mais bem acabado, digamos assim, para dar mais destaque para esse espaço. Aí entrando aqui, começa a parte da área gourmet. Então esse móvel ele segue aqui para a parte da área gourmet. Então aqui a gente tem frigobar. Tá vendo que desse lado a gente continua com o cinza, ó. É tudo no cinza, os gaveteiros, tudo no cinza. E desse outro lado a gente a gente repetiu a madeira da sala. Então ficaram os gaveteiros, prateleira com iluminação e a churrasqueira. E aí, uma outra coisa que a gente escolheu aqui foi esse acabamento na bancada. Ele chama Laminale, a marca dele, né? Mas ele é uma lâmina cinza. É aquela lâmina ultra compacta que é resistente, pode usar faca em cima, fogo, tudo. E aí uma outra coisa legal também, a gente criou aqui uma tampa para esconder a cuba da área gourmet. Porque lembra que eu falei, né, que a nossa cliente gosta de tudo oculto, mais minimalista possível. Então, como aqui está interligado com a sala de jantar, ela não queria uma cuba com uma torneira, então a gente escondeu aqui. E aí aqui a gente tem também um cooktop e uma área bem livre, que agora tá com enfeite produzido, lindo, maravilhoso, mas no dia a dia eles põem aquela chapa térmica para o almoço, fica sempre quente. Então a gente tem também toda a infra aqui para colocar a chapa térmica. E aí aqui, quando tem o churrasco, a gente consegue abrir tudo e integrar com a sala. Bom, vindo para cá, como eu comentei com vocês, aqui a gente tem o acesso que vai direto para a cozinha. Uma outra coisa que eu esqueci de falar para vocês, a iluminação aqui a gente fez esse perfil para demarcar bem o espaço. E aqui a gente tem também caixa de som independente do home theater. Então ela é mais um som ambiente do que aquela que funciona como home theater, como som de cinema mesmo, né, que fala. Bom, essa porta de vidro ela separa aqui a parte da área gourmet da cozinha. E aí vocês vão ver que a gente repetiu todos os materiais, porque é completamente integrado, né? Não é aberto, mas enfim, é bem visual aqui da parte da sala. Aqui a gente colocou Pietra Grigio, que é da Portobello. Então ele tem todas as paredes da cozinha, da lavanderia e ele aparece também na parede da churrasqueira. A mesma lâmina que tem ali na área gourmet, tem na cozinha e tem na lavanderia, então é tudo o mesmo acabamento. Aí, aqui a gente tem tudo de embutir, né? A lixeira de embutir, a máquina de lavar louça aqui é de embutir.
com a frente na marcenaria para ficar tudo oculto. Porta detergente, o cooktop, então tudo bem linear aqui, né? A cozinha ela é bem minimalista, é toda no cinza. Então a gente buscou, inclusive uma dificuldade que a gente teve, a gente buscou muito essa lâmina para ficar semelhante com o tom do armário. Então a gente já tinha fechado a marcenaria antes de fechar a pedra, e aí eu saí correndo para buscar uma lâmina que ficasse praticamente igual ao tom, porque a gente queria que fosse tudo muito clean e cinza, sem muitas nuances. Desse outro lado, a gente tem armários altos, então fica toda a parte de louças, enfim, as coisas do dia a dia. A geladeira de 2 portas. E aqui a gente tem o forno e micro-ondas de embutir, formando a torre quente. Ah, uma coisa legal também, a gente fez essa coifa aqui sob medida, porque aqui a cozinha eles usam muito mesmo. Tem comida todo dia, almoço, janta, e eles não queriam que ficasse o cheiro na casa, então a gente mandou fazer uma coifa sob medida específica para cá. Bom, vindo para cá, a gente tem a lavanderia. Vocês sempre pedem para ver a lavanderia, dessa vez eu vou mostrar porque ela tá impecável. Só ignorem o fato de que, né, roupa tá lavando, vida real. Mas aqui, como eu falei para vocês, a gente tem a bancada no mesmo material, na lâmina. A parede é o mesmo revestimento, então a gente segue com ele na parede. E os armários são todos no cinza. Então a gente tem esse armário superior com cabideiro para poder passar roupa e ir pendurando. E aqui desse outro lado, uma coisa legal, a gente fez esse armário ripado todo vazado, porque a gente tem aquecedor aqui dentro. Aqui, ó, eu vou mostrar rapidinho, não reparem. A gente tem 2 aquecedores aqui dentro para atender o apartamento. Então, aqui é tudo ripado para esconder o aquecedor e também para armazenamento. E essa parte aqui, ela é alta, para rodo, vassoura, todas essas coisas. Bom, aqui a gente tem aquela máquina da LG, que é lava-roupa e secadora, que é uma torre, é uma em cima do outro, e elas são juntas, né, um modelo assim. E aí uma lave-seca normal. Voltando aqui para a cozinha, aqui a gente tem também uma porta ripada. Antes era projetado como uma despensa, mas como a gente tem tudo de automação, esse aqui virou o nosso rack da automação. Então aqui tem todos os equipamentos de automação, quadros de automação, fica tudo aqui dentro. E aí, como a gente perdeu essa área de despensa, eu criei uma área de despensa aqui. Então, entrando no apartamento, essa aqui é a porta de serviço, né? Quando você entra, a gente tem quadro de luz e era o quadro de rede também. Então a gente fez um painel aqui que ocultou esses quadros. E aí aqui a gente quebrou essa parede que dividia com a lavanderia e puxou um pouquinho para lá para criar esse armário. Então a gente criou aqui um armário de despensa. Ficou tudo aqui um painel para dar um visual bonito também para quem entra. Aí uma outra coisa que todo mundo fica apaixonado, inclusive eu, toda vez que eu entro aqui, é o quarto do Massari. Bom, entrando aqui, antes esse era o dormitório de serviço, só que antes, esse casal, eles moravam numa casa antes que tinha uma área grande para o cachorro. E aí ele tinha muito espaço e tudo, e aqui ele não tinha, né? Para ele não dormir nos quartos, a gente criou esse espaço para ele. Então aqui a gente colocou um painel que é da Santa Luzia, isso não é madeira, é poliestileno, ó, dá pra ouvir pelo barulho, que é ripado, que a gente colocou, porque como é uma área de cachorro, vai ter, tem o tapetinho no normal que eu tirei só pra gravar pra vocês. Então como é uma área de cachorro, ele pode errar, precisa lavar, passar um produto, então precisava ser algo impermeável. Então aqui o piso, o mesmo porcelanato da casa toda, esse de poliestileno aqui até essa altura e uma mesa aqui planejada para ele, porque ele dorme embaixo de uma mesa. Ele dormia embaixo de uma mesa no outro espaço dele. Então a gente criou uma mesa para ele poder dormir. E aí aqui armário também com as coisas do Massari. Então tem ração, eles têm um gato também, né? Então todas essas coisas pet ficam guardadas aqui dentro. E aí, uma outra coisa também, aqui a gente colocou esse papel de parede, todo personalizado, com temas de cachorros e gatos, para deixar o quarto dele muito mais divertido e mais fofinho. Uma outra coisa também que eu esqueci,
a gente colocou um ventilador, porque em dias muito quentes, para dar uma refrescada para ele, porque vocês vão ver ele é um cachorro bem peludo. Então, para ele não sofrer de calor, a gente cuidou disso no cantinho dele também. Bom, agora que eu já apresentei toda a parte social e a parte de serviço para vocês do apartamento, agora eu vou apresentar a parte íntima. Vem comigo! Bom, já começando por aqui, vocês vão ver que esses tons de madeira são diferentes. Então, toda a parte da sala a gente tem esse tom de nogueira, então a gente é revestido em folha natural, e pelo lado de cá, o painel também são todas as portas ocultas, e esse aqui é o MDF Mandorla da SA, então pelo lado de lá tem uma cor e pelo lado de cá tem outra. Uma coisa que a gente deu muita atenção nesse apartamento foi o hall dos quartos, para não ficar, como ele era muito longo, para não ficar várias portas, a gente fez um grande painel, todo no MDF amadeirado. A iluminação, ela vem pelo painel também, ó, a gente fez essa paginação, então desse lado e desse. E a gente fez em todo o corredor, não tem iluminação no teto e todas as portas elas são ocultas. E aí vocês vão ver que tem uma coisa diferente, né? Essa parede antes, lembra que eu falei que eu cresci a parede da sala? Então eu vim mais pra cá, antes essa parede parava aqui. Então não existia esse hall, né? Esse hall fechado, ele existia um corredor, mas não era um hallzinho. Então a gente cresceu aqui, fechou essa porta e aí ele ficou um hall que leva para o lavabo, que eu vou mostrar agora para vocês. Aí tem uma porta que leva para os quartos, então são como se fosse dois halls, mas ele é todinho seguindo a mesma linha, tudo no painel de madeira, com essas fitas de LED dimerizáveis que elas são um pouquinho, a gente deixa um pouquinho mais escura, porque se deixar 100% ela fica muito aceso, como tem várias. E aqui a gente tem uma porta oculta que leva para o lavabo. Para começar, eu vou falar da iluminação. Eu queria que fosse uma coisa mais escurinha, mais intimista. Então, não tem iluminação no teto. Aqui a gente usou a bancada para colocar uma iluminação indireta e o espelho, que a gente desenhou esse formato orgânico e colocou a fita de LED. Então, toda a iluminação do lavabo é indireta para dar essa carinha de aconchego mesmo. Bom,
Uma outra coisa que a gente fez, a gente colocou esse revestimento aqui de destaque, ele é o Pietra Ruvida da Color Mix. E aí a gente colocou uma pedra, que é a mesma que tem lá no hall de entrada, que é a Emerald Green. E aí a gente fez um desenho todo especial, então ela tem essa saia bem grande, aqui a cuba dela é esculpida, e ao invés de ter frontão nas laterais, a gente fez ela rebaixada. Então tem uma parte fixa aqui pra gente colocar a torneira, a cuba e aqui uma outra parte também para poder colocar os acessórios do lavabo. Um detalhe muito legal também, que a gente fez um rebaixo aqui, como se fosse um friso, né? Para afastar ela da parede, por dois motivos. Um, para dar essa cara de solta da parede, e segundo, porque esse revestimento ele é muito rústico, então ele não é tipo um porcelanato que tem 1 centímetro, 2 centímetros, enfim. Ele tem uma variação na espessura dele. Então eu precisava ter um espaço para conseguir entrar com ele e dar acabamento, para não ficar aqui na borda, né, aquele acabamento feio, para não ficar muito bem acabado. Então ele entra aqui, ele encaixa nesse rebaixo. Além disso, uma outra coisa que também é maravilhosa é esse monocomando da Deca, que é da linha do Jader Almeida, e aí tem a possibilidade de colocar o acionamento aqui. Então ficou a torneira aqui e o acionamento aqui, então a gente consegue usar, ó, e fecha aqui. E aí toda essa linha que a gente usou aqui é do Jader Almeida. Uma última coisa também diferente que a gente fez aqui, ao invés de colocar a papeleira ali na parede ou no painel, eu fiz esse nicho aqui. Então a gente consegue colocar uma bandejinha com papel, a lixeira aqui, e nessa outra parede, para finalizar, eu coloquei o painel de madeira, que é o mesmo que tem aí no hall. Então todas as paredes ali de madeira, aqui também tem, para dar esse aconchego, para dar essa carinha, né, para esquentar um pouco o ambiente que estava bem frio. Comentei com vocês, aqui a gente tinha aquela primeira parte do hall, que tem a entrada do lavabo, aqui a gente tem essa segunda porta, e aí aqui é toda a parte de acesso dos quartos, mas tem esse corredor também, que também é todo forrado com iluminação, que é uma coisa muito legal dessa planta, que a gente tem acesso para a parte de serviço. Então essa porta aqui, ela dá na cozinha, que eles não precisam passar pela sala para ir para a cozinha. Então um café da manhã, alguma coisa, já tem um acesso rápido. Bom, esse aqui é o primeiro quarto, é o quarto do filho mais novo. E o quarto da Tequila, apresento a vocês, eu só tinha falado do Massari. Agora vocês vão conhecer também a outra dona da casa. Aqui, bem confortavelmente. Nesse quarto aqui, uma coisa muito legal, a gente trabalhou muitos quartos, né? Muito com tapeçaria, painel, cama solta, então tem muita sobreposição. Nesse primeiro quarto, a gente colocou um painel aqui ripado para dar esse aconchego, para trazer madeira para o espaço. E aí ele já vira e a porta do armário também é no ripado, para ficar como se fosse um painel mesmo, para ocultar, para não ficar com cara de armário. E aí, para dar mais aconchego ainda, daquela cara de quarto gostoso e tal, a gente fez essa tapeçaria. Esse tecido ele tem uma trama, nesse tecido na cor cinza, né, tem uma trama mais aberta, que eu acho que traz uma sofisticação, uma elegância, uma textura também para a parte da tapeçaria, do mobiliário, enfim. Então eu gosto muito, até porque eu escolhi sobrepor também com uma cama solta. Então o que eu fiz? Eu coloquei uma cama solta e o painel de tapeçaria, então eu precisava compor os dois tecidos. Como aqui já ia ser um couro, eu escolhi essa outra trama para combinar e fazer uma composição mais sofisticada.
Coloquei também uma iluminação indireta. Vocês sabem que eu amo trabalhar iluminação e eu adoro iluminação indireta. Eu acho que principalmente na parte dos quartos é a hora que a gente tá no fim do dia, né? Para dar aquela desligada, chegar no escurinho, deixar só a LED acesa. Eu acho perfeito. Então a gente tem aqui a iluminação indireta no painel e aqui também uma iluminação de leitura que é focada aqui, direcionada. No metal preto. Aqui a gente personalizou muito os mobiliários do quarto também. Então aqui eu escolhi até a cor do pesponto do couro da cama. Eu escolhi esse modelo de cama, vocês vão ver que no outro quarto, o quarto é totalmente diferente, o tecido escolhido é totalmente diferente, mas é a mesma cama. Porque ela é sequinha, ela tem uma base exatamente do tamanho do colchão. Não tem aquela borda nas laterais. E eu precisava por causa da circulação. Porque a circulação do quarto é mais apertada e eu não queria diminuir isso. Porque eles são todos grandes, então eu queria que a circulação ficasse boa. Bom, aqui a mesinha de cabeceira eu coloquei na laca com o metal no grafite, fazendo uma composição, que aqui tudo são os tons de cinza, preto, madeira, então a gente foi repetindo os materiais. A cortina também, eu coloquei um tecido natural, então ela tem essa carinha de amassada, mas foi de propósito, num tom de cinza mais escuro, porque eu queria, como são 2 filhos homens, eu queria deixar esse ar mais masculino mesmo pro projeto. Aí desse outro lado, ficou a bancada de trabalho dele, de estudo. A gente fez o pé na serralheria. Aqui a gente tem aquela tampa que levanta e tem várias tomadas, além do passa-fio. E aqui uma coisa legal que a gente fez, ele sobe, né? Ele tem esse dente. Porque tem 2 detalhes nessa marcenaria muito legal. Aqui a gente tem uma gaveta refrigerada. Então, é um frigobar dentro do quarto, tipo do hotel. E aqui eu tenho uma impressora, tem uma baguncinha que eu coloquei aqui dentro, então eu não vou mostrar. Mas inclusive, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Essa tampa, ela abre pra gente poder colocar o papel e pegar as coisas. Então, a impressora, ela fica aqui dentro e por isso a gente tem esse dente na bancada de trabalho. Uma outra coisa interessante desse quarto que a gente fez foi essa serralheria. Se vocês notarem, ela tem alguns buracos por ali. E uma comida, uma água de gata, de tequila. Então a tequila, ela sobe aqui e ela gosta de ficar muito nesse espaço aqui, com o rabo para baixo, toda na pose. E ela usa muito aqui para brincar. Então ela fica aqui durante o dia e tal. E aí, para finalizar esse aconchego todo, né, no projeto, eu coloquei esse papel de parede, que é o mesmo que a gente usou no hall. Então, você vai ver ele repetido em alguns ambientes, porque ele dá textura, né? Ele aquece o espaço. Então, a gente finalizou com a escolha desse papel de parede para esse quarto que ficou maravilhoso. Uma coisa que eu esqueci de falar sobre esse quarto. Esse quarto, a princípio, ele era um pouco menor, ele parava aqui mais ou menos. Então, pela planta, não cabia a bancada de trabalho, cabia só a cama. E aí, o que a gente fez? Como a sala ela já era bem generosa, a gente puxou... Essa aqui já é a parede da sala de TV. Então, a gente puxou. Hoje, esse quarto ele tem 2 janelas ali, por isso que a gente colocou também a cortina de fora a fora. Além de eu achar que fica um efeito bonito, né? Como se fosse uma janelona grande... e sempre usar isso nos meus projetos, nesse caso era necessário porque a gente pegou uma janela da sala aqui no quarto para ganhar esse quarto aqui e poder criar uma bancada de trabalho, para ele jogar videogame também, que ele tem o PlayStation dele, enfim, para ele poder ter mais conforto no quarto dele.
entrando aqui, esse é o banheiro dele. Esse revestimento aqui que a gente colocou, a gente quis revestir todas, na verdade eles que pediram, né? Pra revestir todas as paredes. No geral a gente pinta fora do box. Esse revestimento aqui, ele imita um granilite, eu não lembro o nome, mas ele é da Color Mix. Eu vou colocar a especificação aqui. Ele é um tom um pouco mais escuro do que aquele da Porto Belo que a gente colocou lá na cozinha. Toda a parte de fora do box a gente revestiu com ele, mas dentro do box eu coloquei esse aqui que é o Ripamoi, ou Ripamos, da Porto Belo. Então ele é um ripado, mas ele é de porcelanato. E ele é próprio para a área de banho, então não tem problema de molhar e tudo antes que perguntem. Desse lado, coloquei o nicho embutido com iluminação. E uma coisa muito legal que a gente fez na iluminação de todos os banheiros daqui, a gente colocou esse perfil que é como se fosse uma sanca iluminada com fita LED. Então ao invés de ficar spot no teto, ele dá uma luz muito gostosa, parece um spa. A iluminação é separada, você consegue acender o teto separado, você pode acender só o box, por exemplo. Isso eu tenho na minha casa, é maravilhoso. E aí, aqui a bancada é no quartzo cinza, o armário é no ripado amadeirado, o mesmo que a gente está usando no quarto, na circulação, a gente repetiu. Fizemos um espelho solto com iluminação embaixo. Esse aqui ele é armário também, ó. Então ele funciona como armário. E aí algumas prateleiras para colocar um cheirinho, um produto, enfim, mais para uma decoração. E aí todos os metais aqui são pretos. Então vocês vão ver que todos os detalhes. Nesse caso a gente trocou a maçaneta também. Deixou a maçaneta no preto. Tudo do quarto dos meninos, porque todos os detalhes deles são em preto para ficar uma coisa bem masculina para eles mesmo. E uma coisa linda desse banheiro em específico é essa torneira, eu sou apaixonada. Que ela tem um detalhe, ó. Ela tem um movimento, o comando dela. Vocês vão ver que a gente repetiu o mesmo MDF, só que ele tem algumas curiosidades. Para começar, eu vou começar falando da planta. Isso aqui antes era um quarto, né? Era um apartamento com 4 quartos, só que eles achavam os quartos um pouco apertados. E como entre todos tinha um banheiro, não tinha muito como crescer. E eles precisavam de um home office. Então, o primeiro que eu já expliquei para vocês, a gente cresceu para a sala. Esse aqui é o tamanho do quarto original, para vocês entenderem. Só que antes, aqui atrás tem um banheiro. Aquele banheiro era o banheiro desse quarto, era uma suíte. E aí a gente tirou esse escritório e ficou sem o banheiro, né? Ficou só escritório mesmo. Bom, a gente criou uma baita bancada aqui com um gaveteiro com rodízio para poder puxar, enfim, levar para um lado e para o outro. Aqui a gente tem aquela tomadinha oculta, então tem uma régua de tomadas aqui dentro. E tem o passa-fio também, a gente consegue ligar computador, tela, tudo. Tem uma tela também conectada, porque consegue reproduzir as coisas aqui ou assistir a algum noticiário, alguma coisa importante. Aí aqui a gente colocou o mesmo papel de parede que tem no quarto dos meninos, esse que imita um linho. Ele tem uma textura super gostosa, ele deixa até a acústica melhor, né? Um ambiente mais aconchegante. E aí a gente colocou essa persiana de madeirinha, que ela imita uma madeira, que acho que fica super bonita e dá um aconchego pro espaço do que uma rolô, né? Bom, atrás da parte do computador, como sempre, a gente precisa de um fundo bonito para as reuniões. Então, aqui a gente colocou um armário alto para poder guardar documentos. Então, eles precisavam de um armário com gaveta para todos os documentos.
E criamos nichos nessa laca, nesse verde aqui, pra gente iluminar e colocar enfeites e deixar um fundo bonito ali para as reuniões, enfim, para o que precisar. E aconchegante também para o espaço, né, que acho que merecia. Uma outra coisa muito legal que a gente tem aqui, a gente também tem a gaveta refrigerada nesse espaço. Então tem esse frigobar aqui. E aqui a gente tem o styler, o famoso styler da LG, que é aquele eletrodoméstico que passa roupa. Então você coloca a roupa aqui penduradinha e ela passa. Então, com todas as especificações, né? Ele tá embutido, mas tem grelha de ventilação, tudo, para ele ficar embutido aqui no espaço. Não é só colocar dentro de um armário, tá? Porque não cabia dentro da lavanderia. E aí, para não ficar dentro dos quartos, a gente criou um espaço aqui dentro do escritório. E aí ficou oculto aqui como se fosse um painel. Bom, saindo aqui do escritório, logo na frente, esse corredor ele alarga aqui nesse espaço, né? Ele é fininho ali e aqui ele é um pouco mais largo. A gente aproveitou e nesse painel a gente alinhou tudo e criou armário. Então, muitas vezes as pessoas não querem ter sapateira dentro do próprio armário. Aqui a gente criou a sapateira, tem inclusive espelho dentro. Então, a gente aproveitou e criou armário para sapateira e para rouparia aqui no espaço, que é sempre um dilema, né? Onde vai guardar para não perder o armário do quarto. Bom, indo aqui, a gente tem o outro quarto, que é o quarto do filho mais velho deles. Bom, como eu comentei com vocês, até para situar em relação à planta, esse banheiro aqui era o que a gente tinha acesso para o escritório antes. A porta era, na verdade, aqui a gente tinha uma porta. A gente tinha uma porta aqui, ó, nesse espaço, e aí isso aqui já era aquele quarto. E o outro quarto tava com essa porta um pouco mais para cá, e isso aqui era o outro quarto. Bom, a gente fez essa modificação. Esse banheiro serve esse quarto agora, o escritório ficou sem banheiro, mas eu vou mostrar primeiro o quarto para vocês, depois o banheiro. Como eu comentei com vocês, as cores são mais ou menos parecidas, então a gente tá com cinza, repetindo o tom de cinza, o mesmo tom de madeira, o mesmo papel de parede, mas é um quarto completamente diferente. Até uma questão técnica e estética que a gente criou aqui, mas começou por conta da técnica, para vocês verem que arquiteto se preocupa muito com isso também. Aquele banheiro servia o outro quarto. Aqui, onde é essa caixa de madeira, que é onde está situada a cama, isso aqui era o outro banheiro. Então, o quarto, ele era daqui até ali. Aqui era o banheiro desse quarto. Então, a gente perdeu um banheiro, mas a gente ampliou todos os quartos, né, um pouquinho. Bom, e como todo banheiro, ele tem um pé direito mais baixo, porque tem a tubulação do andar de cima, então a gente tem os ralos passando no teto. Aqui, o pé direito ficaria mais baixo. Ou eu teria que rebaixar o quarto inteiro, ou eu teria que fazer um detalhe para esconder isso. Então eu fiz esse detalhe arquitetônico que ficou maravilhoso. Subiu o painel aqui, a gente criou essa caixa de madeira, tipo a gente fez no hall de entrada, só que na madeira que a gente usou nos quartos. Então ficou essa caixa de madeira aqui, a gente aproveitou para criar uma sanca ali em cima. Aqui a gente fez essa faixa no ripado cinza para colocar também iluminação em cima e embaixo. Daqui a gente saiu um pendente em cada lateral com a mesinha de cabeceira na laca preta. E aqui eu coloquei a mesma cama que no outro quarto. Então essa cama aqui eu só troquei o couro, que tem esse couro mais estonado. Como no outro tinha uma combinação de tecidos, eu quis um couro mais liso. E esse aqui, esse couro mais gasto. Eu adoro esse couro assim, porque eu acho que
Quanto mais risca, mais bonito fica. Quanto mais velho, eu acho ele mais bonito. Então eu acho que ele valoriza muito. E aí o que eu comentei com vocês, da cama ser exatamente do tamanho do colchão. Porque senão aqui a gente perdia a circulação. E isso não era uma intenção nossa. Bom, aqui a gente tinha uma circulação maior aqui na frente. Coloquei esse banco aqui, que tem essa parte. Ele todo abre e a gente consegue usar ele como espaço de armazenamento. Então, tanto aqui quanto aqui. Aí tem esse espaço de couro para sentar e calçar um sapato. E tem um revisteiro aqui nessa lateral para a gente aproveitar. Uma outra curiosidade desse quarto, a gente não tem parede para TV. Então a TV, ela tá dentro dessa porta do armário. Só que não dá para ver, porque ele é espelhado. Então quando você liga, você vê a imagem e quando tá desligado, aí você não enxerga, parece só um armário comum. Então a TV tá nessa porta aqui desse armário. Aí aqui a gente colocou também a cortina nesse tecido natural, nesse cinza mais escuro, também para deixar o quarto mais masculino. Então vocês estão vendo que a gente está repetindo muito, né? O cinza, o preto, o cinza mais escuro, mais claro, enfim, ele é bem mais monocromático, sem tantas cores. E aí agora eu vou mostrar o banheiro para vocês. Bom, esse banheiro a gente, de novo, repete os mesmos materiais, praticamente os mesmos, né? De uma forma diferente. Então, de novo, a gente revestiu todas as paredes, o porcelanato é o mesmo no piso e na parede que a gente usou naquele banheiro, só que no outro banheiro a gente colocou o ripado dentro do box, nesse a gente continuou com o mesmo porcelanato, inclusive aqui dentro eu fiz o nicho esculpido no porcelanato, tudo em 45 graus, então não tem o nicho de pedra, né? E aqui, para fazer diferente, eu trouxe esse revestimento da Palimanã, que é o Itan, que é na cor preta. Eu amo esse revestimento, ele é natural, né? Então ele é mais áspero, por isso que eu preferi colocar na parte de fora do box. E aí aqui, a gente também criou um armário, ó, para todo armazenamento. Todo armário para armazenamento, só que ao invés de fazer as prateleiras soltas e a iluminação no armário, nesse a gente criou uma serralheria solta e a iluminação vem toda na volta da serralheria. Então fica tudo iluminado. A pedra é a mesma, o mesmo quartzo, o gabinete é igualzinho também no ripado, o monocomando também com aquele jogo que eu já mostrei para vocês, mas vocês veem que usando praticamente os mesmos materiais, a gente consegue transformar o espaço e criar uma proposta bem diferente. Aqui a gente entra pelo closet. Na verdade, tudo já era a suíte, né? Mas a gente quis separar, entrar pelo closet e depois fazer uma porta de acesso ao quarto para não ficar um armário dentro do quarto. O closet já é tipo um show à parte, porque a gente escolheu esse material que é todo em couro. Então ele é todo em couro, pespontado, um couro natural. E aí a gente fez tanto a porta quanto a porta de acesso para o quarto
essa paredinha, então assim, tudo a gente colocou no couro. Esse aqui, dessa lateral, a gente colocou no espelho para ter um, né, um espelho de corpo inteiro para eles se arrumarem e acabou ficando o closet senhor e senhora, né? Sempre muito bem distribuído, como sempre. E aí, o teto, ele vem no amadeirado e uma coisa muito legal aqui, a gente fez a iluminação, não tem iluminação natural nesse espaço. A gente colocou um Tensoflex aqui no meio, pegando todo o ambiente, para ficar uma luz bem difusa, que é muito bom para se trocar, para se arrumar e ver a cor exatamente, né, das coisas, a temperatura, a reprodução da cor. Então essa fita de LED ela é especial para closet, que a gente usa muito para closet por causa da reprodução de cor, enfim, tudo isso. Bom, entrando aqui, já é o quarto, que é um espetáculo, né? Um dos ambientes preferidos da casa. A gente continua com esse teto no MDF amadeirado, que é o mesmo do corredor, que se repete aí em todos os ambientes na parte íntima. Aqui a gente fez todo esse teto para ficar muito mais aconchegante e, diferente do resto da casa, a gente trouxe tons mais suaves, então mais pro Fendi, pro Off-White, pro Bege. Então, bom, a peça principal aqui é essa cama, que é uma cama da Bed & Boom que a gente colocou, que tem esse desenho especial e a gente escolheu esse buclé Off-White aqui. E aí aqui eu fiz esse painel sobreposto, igual eu fiz no primeiro quarto, eu fiz um painel sobreposto para ter uma iluminação embutida e ter uma iluminação indireta no espaço, porque como essa cama não dava para pôr arandela, né, iluminar a cama nem nada, porque ela era uma peça solta, eu precisei usar o painel para isso. E aí, bom, a mesinha de cabeceira a gente escolheu nessa laca, numa laca clarinha. E aí um ponto importante, ao invés de colocar os metais, que nem no outro quarto, que os metais eram no grafite, aqui a gente laqueou tudo na mesma cor, pra ficar tudo o mesmo acabamento, pra ficar bem monocromático, bem clean mesmo. Essa foi a nossa intenção aqui. Bom, nos outros quartos, lembra que eu comentei sobre a cama que era bem retinha no colchão. Essa aqui, ela avança um pouco. E uma coisa muito legal dela é que ela tem um espaço, um encaixe aqui dentro, né, para encaixar o colchão. Nesse caso, os clientes, eles compraram aquele colchão que tem placa articulada, que levanta, abaixa, né, tem a gravidade zero e tal. Essa cama é perfeita para isso, porque essa placa, ela encaixa totalmente dentro, ela não fica aparente, então fica totalmente embutida, né? E aí o colchão, ele não fica tão alto. Então isso é uma coisa legal, que deu para personalizar e aí a cama ficou numa altura confortável. Toda a roupa de cama a gente trouxe para os tons de Fendi, Off-White, sempre trazendo essa calmaria aqui para esse espaço. E eu coloquei esse banco na frente, que a gente personalizou também. Como aqui a placa articulada, a gente acaba tendo aquele ferro aqui na frente, que fica ruim de sentar, calçar um sapato, e aqui o espaço era bem amplo, a gente podia ter um banco. Eu coloquei esse banco, eu escolhi um tom de madeira mais ou menos parecido com o MDF, e aí eu coloquei esse tecido tramado desse jeito e com essa, como se fosse uma fita, né, de couro. A princípio, o banco ele é todo com o mesmo tecido, então isso aqui faz com o mesmo tecido, mas eu quis personalizar e trouxe esse couro aqui, que eu achei que deu um detalhe super especial para essa peça, né, enriqueceu muito a peça. Aí uma outra coisa importante também que vocês vão notar, esse quarto ele tem tapete, porque eu esqueci de falar sobre isso. O piso, eles não queriam que fosse de madeira por conta do massari. O massari na casa antiga, ele costumava cavar num ponto, aquele ponto específico ele cavava muito. E eles tinham preocupação do piso de madeira, o tamanho do cachorro, e ele começar a riscar muito o piso. Então, mas a gente queria dar um aspecto de natural. Então a gente comprou esse porcelanato, se eu não me engano é o Araucária, da Porto Belo, que é um porcelanato amadeirado, e a gente fez nessa paginação de espinha de peixe, correndo aí por todos os espaços.
Então ele ficou com esse aspecto muito natural. Só que ele é um porcelanato e ele é uma peça fria. Então por isso na Suite Master a gente colocou um tapete pegando todo o ambiente para ficar mais confortável. Uma outra coisa que eu acho que dá todo o charme também para esse espaço, essa cortina que a gente escolheu, ela é um tecido degradê. Então não é efeito de iluminação, né? A luz batendo que parece que aqui mais claro, ela realmente é. Ela é bem off-white aqui e ela é mais fende embaixo. Ela tem esse efeito de degradê. E aí para finalizar, eu coloquei esse papel de parede que ele também tem um acabamento de tecido. E ele tem é tipo um chevron, né? Em tons de bege e off-white para compor todo esse espaço. Bom, aqui a gente tinha uma varanda separada no quarto, né? E eles têm muito, ao invés de ampliar e fazer tudo isso um quarto, eles têm muito costume de, por exemplo, ele tá vendo um canal e ela tá vendo outro e ele não queria estar na sala. Então aqui a gente colocou uma mesa, que é uma escrivaninha para trabalhar, tem computador e tudo, e tem também uma TV com uma poltrona que reclina completamente. Ela reclina, ela levanta o pé, super confortável, que eles já tinham, a gente só reestofou nesse couro aqui para combinar com os novos tons do apartamento. Então aí cada um consegue ver a sua TV. E aí para isso a gente trocou essa porta que dividia entre os dois quartos, até por conta do nível que a construtora deixou, o novo nível por conta do porcelanato que a gente colocou, para deixar o trilho embutido, tudo certinho. A gente trocou essa porta e colocou uma porta acústica, porque também ele tem o costume de dormir mais tarde que ela. Então pode ver aqui com a porta fechada e não atrapalha aqui do lado. Uma outra curiosidade, aqui essa parede ela é estrutural e para colocar o ar-condicionado aqui na varanda, porque aqui a varanda é muito quente, esse apartamento pega muito sol. Então eu criei esse painel que é o mesmo material, é um MDF Fendi, o mesmo que eu usei ali no painel da TV do quarto, só que a gente fez esse ripado um pouco maior, né? As ripas maiores com um vãozinho menor, para criar esse painel aqui e a gente conseguir prender o ar-condicionado. E para finalizar, não menos importante, eu vou mostrar o banheiro master dessa casa para vocês. Bom, a minha intenção era que tivesse uma cara de um spa mesmo, né? Que fosse bem confortável. Então a gente seguiu com o mesmo revestimento do piso, então o mesmo porcelanato amadeirado, ele segue para o banheiro, a paginação segue a mesma inclusive, e por isso também eu não quis colocar uma baguete aqui separando, eu coloquei só um perfilzinho, ó. Olha o detalhe que fica aqui delicado. Porque tem o desnível do banheiro, né? Então aqui a gente seguiu com o mesmo porcelanato aqui dentro. E aí nas outras paredes eu coloquei um porcelanato que é uma grande lastra da Color Mix. Eu não lembro agora o nome, mas eu vou colocar a especificação para vocês. Ele tem 2,5 por 1,5, se eu não me engano, ou 1,20. E aí ele
são grandes formatos, né? Então você vai ver que tem pouquíssimas emendas, pouco rejunte. Aqui nessa parede, ó, a divisão é aqui no meio e não tem nenhuma na vertical. A gente teve que içar, inclusive, esse porcelanato para conseguir revestir. Aí aqui a gente optou pela bancada no branco, então a bancada aqui ficou branca. E aqui a gente escolheu os metais na cor Corten, essa aqui é a linha Dream da Deca. Eu coloquei nessas cores para seguir os mesmos tons que a gente tinha no banheiro, para não colocar um preto que eu acho que ficaria muito gritante aqui. E aí eu coloquei, a gente criou uma serralheria mais ou menos parecida com a do outro banheiro, pegando aqui a parede toda, só que eu peguei a amostra para ficar um verde mais parecido possível do porcelanato. Eu queria que fosse bem monocromático. E aí eu iluminei ele na borda inteira, criei essa parte aqui do lado para colocar a toalha, então ficaram essas alças para a toalha, cada um com a sua. E aqui no meio ficaram as prateleiras de vidro para colocar um cheirinho, um difusor, enfim. Aqui também é armário, ó. Então essas duas estruturas são espelhos, né? Iluminados e soltos, cada um tem o seu. E aqui é um armário. Os dois funcionam como armário, ó. E aí, como aqui a gente já tinha bastante espaço, ao invés de fazer um gabinete, a gente criou esses gaveteiros soltos aqui, ó. Então a gente deixou solto para dar esse ar de que ele tá voando mesmo. Olha que orgulho, até dentro do armário, arrumadinho, com cestinhas. Então ficou aqui tudo a gaveta suspensa, que deixa um visual muito mais leve. Mas isso a gente só consegue fazer porque é um banheiro muito mais amplo, né? No caso dos meninos, por exemplo, que o espaço é muito menor, a gente precisa de um gabinete para ter um armazenamento maior, não tem muito o que fazer. Uma outra coisa legal desse banheiro também, que a gente fez aqui no box, o trilho é embutido. Como é muito difícil, né? Geralmente quando a gente vai contratar box, essas coisas, os metais, por exemplo, essas linhas novas, um Corten, essas linhas coloridas que tem da Deca, da Ducol, enfim, a gente não tem o perfil do box na mesma cor. Ou tem que mandar pintar, ou não é exatamente igual. Então eu embuti esse trilho, a gente mandou fazer um específico pintado da cor da Deca, mas ainda assim não é exatamente igual, então a gente embutiu para deixar menos amostra, porque geralmente é branco, preto e prata, né? Ou aquele rosé muito rosinha. Aí aqui todos os metais são no Corten e o nicho a gente fez também moldado na obra com acabamento em 45 graus. Aqui uma outra coisa importante também, isso já tinha na verdade, o ralo ele é linear, vai de fora a fora, isso já tinha antes, só que quando que esse banheiro ele era todo em mármore, entregue pela construtora, só que quando a gente demoliu, retirou os revestimentos, ele já não servia. Então a gente teve que fazer um ralo específico, mandar fazer um ralo para cá, na cor dos metais, para não ficar prateado também, e aí colocou o porcelanato para ficar oculto no espaço. Então uma curiosidade também, a gente pensou a princípio em colocar esse porcelanato que imita madeira dentro do box também, para trazer esse amadeirado em tudo, aproveitando que é porcelanato. Mas a nossa cliente pediu para que tivesse o mínimo de rejunte possível, por causa de limpeza mesmo, para manter, fica encardindo e tudo. Então a gente colocou essa grande lastra no piso também. Espero que vocês tenham gostado. Tô aqui com o Massari, com o dono da casa. Ai, meu Deus. Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar e espero vocês na próxima semana.